Oi! Hoje, aqui na Beijing da Yara, eu quero falar sobre uma das perguntas que mais recebo sobre a China desde que mudei para cá. Mas e os direitos humanos? Quase sempre, essa pergunta vem acompanhada de uma visão muito ocidental do tema, focada em liberdade de expressão, eleições, imprensa e na relação entre o indivíduo e o Estado. Mas eu quero apresentar uma outra perspectiva. Não para dizer que uma está certa e a outra errada, mas para explicar como a própria China entende a questão dos direitos humanos. E a resposta começa por um lugar diferente. Na visão chinesa, direitos humanos não aparecem primeiro como uma ideia abstrata, eles aparecem na vida concreta das pessoas. Ter comida na mesa, ter uma casa digna para morar, ter acesso à saúde, educação, emprego, renda, transporte, internet, segurança e perspectiva de futuro. Tudo isso também é considerado direito humano. Por isso, quando a China fala em direitos humanos, ela costuma associar o tema ao que chama de direito ao desenvolvimento. A ideia é simples: não existe dignidade real sem uma base material mínima. E é justamente por essa lente que eu quero falar sobre um tema muito importante na China de agora, que é a revitalização rural. À primeira vista, parece apenas uma política agrícola ou de infraestrutura, mas para os chineses ela tem uma dimensão muito maior. Depois de eliminar a pobreza extrema, o desafio passou a ser outro: garantir que o desenvolvimento chegue de forma duradoura ao campo. Ou seja, criar condições para que as pessoas possam viver, trabalhar e prosperar onde nasceram, sem serem obrigadas a abandonar seus territórios. Para entender isso, vale lembrar de onde a China partiu. Quando a República Popular da China foi fundada, em 1949, o país carregava décadas de guerras, ocupação estrangeira, fome, analfabetismo e extrema pobreza. A expectativa de vida era baixa, a infraestrutura era precária e grande parte da população vivia em condições muito difíceis. Foi dessa experiência histórica que surgiu uma visão muito particular sobre direitos humanos. Antes de discutir qualquer conceito abstrato, era preciso garantir sobrevivência, alimentação, saúde, educação e desenvolvimento. Por isso, na experiência chinesa, transformar concretamente a vida das pessoas passou a ser entendido como uma forma de proteger direitos humanos. Essa visão aparece claramente em documentos oficiais publicados pelo governo chinês ao longo dos últimos anos. Um deles afirma que o desenvolvimento é um direito humano fundamental. Quer dizer, reduzir a pobreza, ampliar a renda, gerar empregos, construir hospitais, escolas, estradas e redes de internet também é uma realização de direitos humanos. É nesse contexto que entra a revitalização rural. Hoje, a prioridade não é apenas produzir mais alimentos, é fortalecer a renda dos agricultores, melhorar os serviços públicos, ampliar o acesso à tecnologia, criar oportunidades econômicas e evitar que regiões rurais voltem à pobreza. Nos últimos anos, documentos estratégicos da China têm insistido em temas como segurança alimentar, inovação agrícola, melhoria da infraestrutura, governança local e aumento da renda no campo. Em 2026, o início desse 15º Plano Quinquenal, essa agenda ganhou ainda mais peso. A revitalização rural passou a ser vista como uma peça fundamental da modernização chinesa. E aqui chegamos ao principal contraste entre as visões chinesa e ocidental. No Ocidente, o debate sobre direitos humanos costuma partir da seguinte pergunta: quanto espaço existe para que o indivíduo critique ou se oponha ao Estado? Na China, a pergunta frequentemente é outra: como garantir uma vida digna e oportunidades de desenvolvimento para 1,4 bilhão de pessoas? No fundo, talvez a divergência esteja menos na expressão direitos humanos e mais nas prioridades de cada tradição. O Ocidente costuma colocar os direitos civis, políticos no centro da discussão.
A China tende a enfatizar os direitos econômicos, sociais e culturais, além do direito ao desenvolvimento. E é justamente por isso que uma política de revitalização rural pode ser apresentada aqui não apenas como um projeto econômico, mas também como uma política de direitos humanos. Concordando ou não com essa visão, entendê-la é fundamental para compreender a China de hoje. Porque muitas vezes, antes de julgar uma sociedade, é preciso entender quais perguntas ela está tentando responder. Se você quiser saber mais sobre esse tema, o texto completo está no site da CGTN, com link aqui no meu Instagram. E até a próxima. Beijinhos de beijinho.